proposta é a seguinte: vocês vão realizar um vídeo de curta duração, onde o assunto vai ser oscilações harmônicas. É um vídeo como esse que vocês estão assistindo aqui, mais ou menos. É claro, esse vídeo tem que cobrir alguns tópicos obrigatoriamente. Primeiro, o modelo de oscilação harmônica com o qual vocês vão trabalhar. Tá ok? Os casos gerados dentro desse modelo que vocês escolheram. Esses casos vão dividir aqui, grosso modo, em dois tipos. Primeiro, os 3 casos de oscilação livre. E segundo, pelo menos um caso de oscilação forçada. E, finalmente, vocês vão efetuar aí discussões específicas sobre o comportamento do modelo que vocês escolherem. Bom, a questão é a seguinte: uma oscilação harmônica de qualquer tipo, todas elas, seja um circuito RLC, seja um sistema massa-mola, seja um pêndulo linearizado, elas vão obedecer essa equação aqui, tá ok? Essa equação é a equação que a gente está estudando. Essa equação que a gente está estudando é uma equação linear de segunda ordem a coeficientes constantes, né? Os coeficientes da derivada segunda, da derivada primeira e do termo sem derivada vão ser específicos para cada modelo diferente que vocês vão trabalhar. E esse termo aqui, essa f de x, é o termo que é o forçante. Lembre-se do seguinte: quando f de x é zero, ou seja, quando eu tenho uma equação homogênea, a oscilação é dita livre. Quando esse f de x for diferente de zero, ou seja, quando eu tenho uma equação não homogênea, nós vamos ter o que é chamado de oscilação forçada. Tá ok? Então, isso é uma das coisas que é muito importante ficar realçada no trabalho de vocês. Bom, que tipo de modelo vocês vão poder usar nesse trabalho? Aqui tem algumas sugestões, né, algumas possibilidades. Um circuito RLC montada usando uma placa protoboard, dessas que vocês usam aí no laboratório de eletrônica, conectada a um osciloscópio. Isso é um modelo físico. Você pode fazer também um circuito RLC usando um simulador de circuito. Tem vários simuladores por aí. Eu já vi os alunos usarem, por exemplo, o Multisim ou o PSpice. Tá? São 2 exemplos. Esse é um modelo virtual de circuito RLC. Você pode também fazer uma oscilação harmônica a partir de um sistema mecânico, como um sistema massa-mola ou um pêndulo reais, né? Um modelo físico. Ou ainda um sistema massa-mola ou um pêndulo usando algum software como o MATLAB ou o Octave, por exemplo. Tá? Uma coisa que fica interessante, se você tiver domínio da ferramenta, é fazer a construção virtual das peças, né? O SolidWorks, por exemplo, é um programa que constrói e fica bem feitinho. E para aqueles que têm facilidade também, você pode usar programação se preferir, né? Use uma linguagem bem estruturada, por exemplo C ou Python, para fazer o trabalho. Fique à vontade se preferir fazer isso. Bom, lembre-se o seguinte: quando estiver realizando o seu vídeo, o vídeo é instrucional, ou seja, a pessoa que vai assistir esse vídeo tem que entender do que se trata. Então, pense que você está fazendo esse vídeo para uma pessoa que não sabe do nosso ambiente de sala de aula, né? Que isso é uma APS, não é para mim que você está fazendo. Você está fazendo isso para uma pessoa que não sabe exatamente do que se trata. Então, o vídeo tem que ser bem explicadinho. Primeira coisa, você vai filmar o seu experimento. Você pode filmar o seu experimento usando um programa de captura de vídeo em tela. Tá? Eu dou 2 sugestões aqui: o Screencast-O-Matic, que é esse que nós estamos usando agora, esse vídeo que você está vendo foi feito com esse, ou o Cam Studio. Eu prefiro o primeiro, me dou melhor com o primeiro, mas né, isso é pessoal. Segundo é comentar o vídeo, né? Você vai explicar para quem está assistindo o vídeo aquilo que ele está assistindo. Você vai falar como eu estou falando aqui agora. E você pode fazer aí uma mescla de cenas do experimento com texto, né, se você preferir. Então, tem a filmagem. Se você for fazer um experimento físico, você vai filmar com uma filmadora, vai passar para o computador e no computador você vai usar o programa de captura de tela.
Bom, vamos mostrar uns exemplos para vocês. O primeiro é um circuito RLC físico, tá ok? Vamos lá. Bom, um circuito RLC físico, primeira coisa, você vai precisar dessa plaquinha lá no seu laboratório, vai montar os componentes aqui e vai ligar essas componentes aqui no osciloscópio. Tá aqui um exemplo, tá? Tá aqui um exemplo de um vídeo feito a partir de um circuito RLC físico. Você viu ali o título, o nome dos alunos e alguma explicação. Esse vídeo foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz com os alunos. Vou dar uma pausa aqui. Então ele usou uma placa como aquela que eu mostrei agora há pouco, ligado aqui no osciloscópio. A proposta original, nessa época, eu trabalhava com o trabalho, o experimento do oscilador harmônico, e tinha uma parte escrita. Como eu não estou cobrando a parte escrita, dessa vez eu quero que vocês narrem o vídeo, que vocês contem o que está acontecendo. Aqui eles não fizeram isso porque eles entregaram a parte escrita. Então aqui só tem a filmagem do experimento e o comportamento da oscilação harmônica a partir do experimento que eles fizeram, tá? Tá sem narração nenhuma. Inclusive eles no original aqui, eles puseram uma trilha sonora aqui, ó. Aí o Johnny Cash rolando ao fundo e o experimento rolando, tá? Tá aí, ó. Eles dividiram os casos e mostraram aí o comportamento do circuito que eles estavam modelando. Mas aqui não tem comentário nenhum, né? O comentário está todo na parte escrita. Bom, vamos ver outro. Aqui o trabalho de uma outra equipe. Esses aqui filmaram simplesmente o display do osciloscópio, tá? Não tem mais nada além disso. Bom, outra possibilidade é um circuito RLC virtual, tá? Usando, como eu disse, um programa, um simulador de circuito. Vamos ver uns aqui que ficaram bacanas. Tá aí, ó. Aqui tá um também, tem uma legenda para explicar do que se trata. E é o mesmo caso do anterior, né? Não tem um pequeno texto explicativo ao lado do que está acontecendo aqui no circuito virtual. Aqui tem o display da onda, que é a resposta do circuito, né? Aqui tem as variáveis que estão sendo medidas e tal. Mas a explicação veio na parte escrita, porque nessa época, como eu já salientei, o trabalho era cobrado por escrito, tá? Vamos dar uma olhada em outro trabalho também. Tá aí. Ó, esse aqui é feito em outro programa, não é o mesmo. Esse aqui acho que é o Multisim, acho que aquele anterior é o PSpice. Então aqui tem a montagem do circuito virtual, né? E ali do lado tem a resposta da onda, né? Esse grupo aqui explorou bastante o circuito, os casos. O pessoal que fez aqui tinha bastante domínio sobre o programa, e eles exploraram bastante diversas formas de onda. Eles trocam a forma de onda aqui para ver a resposta. Olha aqui, ó, né? Deixa eu botar mais para frente aqui para vocês verem. Outro tipo de onda, vai ter outro tipo de resposta. Vários casos forçados, que ele mudou a forma da onda, ó lá, a resposta fica diferente. O azul é a onda, o vermelho é a resposta do circuito, e assim por diante. Então tem bastante coisa que pode ser explorada aqui. Bom, além dos circuitos RLC, você pode trabalhar também com oscilações harmônicas mecânicas. Por exemplo, um sistema massa módula ou um pêndulo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos desses dois. Bom, esse aqui é um caso que eu até já mostrei em sala de aula, né? Isso aqui foi feito no SolidWorks, né? O trabalho aqui é desenhar as peças. Trata-se de uma oscilação livre, né? E um dos casos de oscilação livre aqui, e a resposta do experimento está mostrada aqui do lado, tá ok? Então essa aqui é uma possibilidade também. Esse trabalho aqui também ficou muito bem feito, muito caprichado. Vamos ver outro? Vamos ver outro. Esse caso aqui eu também mostrei em sala de aula para vocês. Ó. Esse caso aqui é o caso forçado, tem um forçante funcionando ali. Ele também teve o cuidado de preparar um caso desse. Esse caso aqui é o caso do pêndulo, tá? Esse caso eu estou trazendo para mostrar para vocês na hora de realizar o experimento, tomar certos cuidados. Por exemplo, o Mané que filmou isso aqui, colocou a câmera em pé.
para ficar com uma captura melhor ali do objeto, né? Só que o problema é que a filmagem ficou deitada, né? E eu falo isso muito à vontade porque o mané que filmou fui eu mesmo. Então tome cuidado para fazer o experimento prestando atenção nesse tipo de detalhes, tomando cuidado aqui. Esse caso desse pêndulo, como eu disse, esse caso desse pêndulo, o pessoal do grupo teve o cuidado também de conseguir fazer os diversos casos diferentes para esse experimento, tá ok? Isso é bastante importante quando você estiver realizando o experimento para o trabalho. Vamos mais um caso. Vou mostrar para vocês aqui um caso de vibração forçada aqui, que está errado, tá? Ele colocou um forçante no pêndulo dele, só que esse forçante está diminuindo o comprimento da haste do pêndulo. Então isso aqui não dá certo, tá? Isso aqui foge da nossa proposta, da nossa equação. Então, esse caso aqui, repare, quando ele puxa a cordinha aqui com a mão, a haste do pêndulo, na equação do pêndulo, essa haste tem que ter comprimento constante. Então, isso aqui está fora, tá? Isso aqui está errado. Aqui a equipe consertou, colocou um forçante que está de acordo com a equação que a gente está estudando. Então, pessoal, essas aqui são algumas possibilidades, tá? Tá aí, isso fica como sugestão. Bom, outras sugestões importantes para o seu vídeo ficar bem feito. Faça um roteiro antes de gravar o vídeo, né? Ajuda bastante. É interessante você dar uma descrição do teu set experimental, o que está aparecendo, o que a gente está vendo, né? De alguma forma ter um resumo rápido da teoria que está envolvida, tá? E a descrição dos resultados observados. Outra sugestão, se você fizer um modelo físico com uma mola, um pêndulo, tem um programa muito bacana que chama Tracker, que você encontra nesse site aqui, que ele transforma a filmagem, o movimento, numa descrição quantitativa. Quer ver? Eu vou mostrar aqui um exemplo rápido. Isso aqui é uma filmagem feita com o Tracker, tá? Tem um garoto andando de bicicleta. Vamos mostrar de novo aqui, ó. Tem um garoto andando de bicicleta. Repare que à medida que ele vai efetuando o movimento, esse programa ele vai lendo a variação da posição X do garoto ao longo do tempo, T, tá? E ele dá as coordenadas do movimento aqui, ó, tá? O que você precisa ter o cuidado aqui é de estabelecer um centro de massa do movimento. O centro de massa foi estabelecido no banco da bicicleta e uma escala. Essa escala aqui é a escala da roda da bicicleta. Vou voltar aqui no comecinho para ver se dá para a gente ver de novo. Opa, vamos lá, devagar. Tá? Essa escala aqui é a escala da roda da bicicleta. Com uma escala e um centro de massa e uma filmagem, o programa transforma todo o movimento numa descrição quantitativa como essa aqui. Tá? Isso aqui pode ajudar na hora de você querer transformar o teu experimento em gráfico. Bom, então isso é tudo que eu tinha para sugerir para vocês a respeito desse trabalho. Vamos agora aos dados de realização. Entrega dia 6 de setembro, sexta-feira. Como é que você vai entregar? Para mim, não. Você vai postar no YouTube, tá? Se você quiser me mostrar o vídeo antes dele ficar pronto, para eu dar alguma sugestão, fazer alguma correção, você pode ficar à vontade.